diz assim, ó: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai, Jesus falando, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Versículo 3: vós já estáis limpos, falando agora comigo, com você, pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. O que Jesus, olha que exemplo bem fácil da gente entender. Porque quando a gente lê a palavra de Deus, temos que analisar as entrelinhas. O que uma videira tem a ver com a minha vida? O que um ramo tem a ver comigo? Eu te faço uma pergunta: um ramo pode dar fruto por si só? Se ele não tiver apegado à videira, ele dá fruto? Produz alguma coisa? Se ele está cortado fora da videira, acontece o que com o ramo? Seca, murcha, seca, morre. Assim é a pessoa longe da presença de Deus. Jesus disse: eu sou a videira, vós sois os ramos. Assim como um ramo não pode dar fruto por si só, vós também não podeis dar frutos, se não estiverdes apegados a mim. Aí ele diz assim: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Existem pessoas que elas acham que podem alguma coisa sem Deus. E quem são essas pessoas? Porque eu não sou pastor. Quem são essas pessoas? Muitas vezes aquelas que nem sabem ainda, não se deram conta, que estão tentando viver sozinhas, lutando sozinhas, porque não têm o buscado, não têm se aproximado dele, não têm pelo menos curiosidade para conhecê-lo. E eu quero falar para vocês nesta manhã de dois reinos que existem. E em um desses dois reinos nós habitamos, que é o reino da luz ou o reino das trevas. E dependendo do reino que a pessoa está, é o Senhor que ela serve. Porque se existe o Senhor da luz, então existe o Senhor das trevas. Sexta-feira eu falava para as pessoas de João 10, versículo 10, quando diz lá: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E Jesus diz ainda: mas eu vim para que você tenha vida, e tenha vida com abundância. São dois senhores, são dois reinos, e em um desses dois reinos nós habitamos. E como saber em que reino a pessoa habita, pastor? Olhando para a vida dela, como ela tem vivido. Como é que eu posso estar no reino da luz, dizer que eu sirvo a esse Deus, que eu estou apegado a essa videira, se eu estou seco, espiritualmente falando, morto? Se minha vida não dá fruto nenhum, se naquilo que eu faço não prospero, se na minha família só há amargura e infelicidade, então eu tenho que abrir os meus olhos para o seguinte: eu não estou no reino da luz. Eu não estou no reino da luz. Porque quem está num lugar que tem luz, no mínimo, está sendo o quê? Iluminado. Mas uma pessoa que está no meio da escuridão não sabe para onde vai. Está perdida, sofrendo, com medo, apavorada, desesperada, precisando de alguém que guie ela.
buscando uma luzinha no fim do túnel. Quem está entendendo? Por isso eu gostaria que você olhasse para si e chegasse a esta conclusão: qual dos dois reinos que eu tenho vivido? Mas como viver, pastor, num reino de luz, de paz, nesse mundo nojento que nós vivemos? Como viver num mundo de luz, com tanta coisa errada que a gente vê, com tanta injustiça, com tanto sofrimento? Só tem um jeito, só tem uma forma. Já leu o Salmo 91? Quem já leu o Salmo 91 pelo menos uma vez na vida? A gente tem até a página amarela do Salmo 91, de tanto que a Bíblia fica aberta lá, não é? O que diz lá? O que habita no esconderijo do Altíssimo, mal nenhum lhe sucederá. Praga nenhuma chegará à sua casa. Pode cair 1000 do teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Não tem inveja, não tem feitiço, não tem macumba, não tem mal olhado, não tem olho gordo, não tem nada que possa atingir a pessoa que está nesse esconderijo, que está nesse reino de luz, ou seja, na presença de Deus, ou ainda, apegado a essa videira. Apegado a essa videira. Ter um relacionamento com Deus. Você procurar saber antes da vontade dos outros e da sua vontade, qual é a vontade de Deus para a sua vida. Porque a minha vontade é uma, a nossa vontade, minha e dela, é outra. E a vontade de Deus? Porque quando você está no centro da vontade de Deus, você não padece, você não sofre, você não perece. O que Davi disse no Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Mas quantas pessoas que dizem, não, Deus está comigo, mas vivem apavoradas, desesperadas, pensando em dar um tiro na cabeça, botar uma corda no pescoço, acabar com a sua própria vida, arrumar as coisas e ir embora de casa, jogar fora um casamento, jogar fora uma família, jogar fora os seus sonhos. Mas você vai lá e pergunta para esta pessoa: vem cá, você crê em Deus? Creio. Não é coerente. Não sei se vocês estão conseguindo entender, pessoal. Não é coerente eu falar que creio num Deus tão grande, poderoso, se o mal tem me vencido, tem me destruído. Então eu estou no reino das trevas e eu tenho que sair de lá. Eu tenho que sair de lá. Só que para eu sair do reino das trevas e passar para o reino da luz, tem que fazer uma mudança. Quem já fez mudança aqui já? Tem pessoas que ela tem uma vontade tão grande de trocar de casa, ou de cidade, ou de bairro, mas o que pesa é o quê? É a mudança. Ah, meu Deus, mudança é complicado. Mas se você quer mudar de um lugar para o outro, não tem outro jeito, tem que fazer o quê? Uma mudança. Você quer mudar de vida, você quer mudar no seu casamento, você quer mudar a sua família, você quer mudar em tudo, só que não faz essa mudança. E esta mudança quem tem que fazer? Somos nós. E normalmente na mudança sempre se perde alguma coisa. Normalmente na mudança sempre fica algumas coisas para trás. Não tem como você fazer uma mudança na sua vida apegado às coisas velhas. E você pode ver que normalmente o que fica para trás são o quê? As coisas velhas. Se você quer mudar de vida, você quer sair desse reino de sofrimento, de dores, você tem que deixar as coisas velhas para trás. A pessoa quer uma mudança na vida dela, mas ela não está disposta a largar as coisas velhas, os sentimentos, o rancor. Esqueceu o que fez ela sofrer, esqueceu que, porque a pessoa que talvez, mas fez, pastor, não fez, não se faz nem com um cachorro o que fez comigo. A pessoa está lá rindo à toa, está lá feliz, e você está aí sofrendo ainda, nem lembra mais do que fez.
Não vale a pena. Porque quando a gente fala de você esquecer, de você deixar para trás, não é botar uma pedra em cima, é perdoar, é pedir a Deus para tirar do coração. Quem está entendendo? Porque perdoar não é fazer o bem para o outro, é fazer o bem para você mesmo. Você está fazendo o bem para si mesmo. Mas não merece o perdão, pastor. Aquele traste, não merece. Mas o perdão não é para fazer o bem para os outros, é para fazer o bem para você. Para você mudar de vida. Ele disse: permanecer em mim, que eu vou permanecer em vós. Como o ramo não pode dar fruto sozinho, nós não podemos dar fruto se não estivermos apegados ao nosso Deus, ao Senhor Jesus. Ele diz ainda no versículo 5: eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, olha lá, sem mim o quê? Lê aí, pessoal. Sem mim nada podeis fazer. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham, e o lançam no fogo, e o queimam. Mas se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Que coisa gloriosa, né? Que coisa maravilhosa. Rapaz, isso aqui não é o governo falando, o seu candidato. Então não é uma promessa política, não é uma promessa de um homem. Deus está dizendo: se você permanecer em mim, se as minhas palavras permanecerem em você, você vai pedir o que você quiser e eu vou fazer. Simplesmente quem está falando isso é o Criador dos céus e da terra. Diga glória a Deus. Poxa, eu peço tanto, eu oro tanto, eu choro tanto, eu rezo tanto, eu busco tanto. Não acontece nada, pastor. Põe o versículo. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós. Então tem um se ali, ó. Olha o se ali, ó. O que é o se? É uma condição. É uma condição. Esse se é uma condição. Quando você vira para o teu filho e fala: ó, te dou uma bicicleta, se você passar de ano, se você estudar direitinho. Pessoal, Deus, Ele quer que venhamos nos condicionar a Ele, para que a pessoa não diga assim: aconteceu do nada. Eu fui lá na igreja domingo e olha só quanta coisa boa já aconteceu. Não se iluda. As coisas de Deus, elas são condicionadas à palavra dEle. A promessa dEle é condicionada à palavra dEle. Se você se propõe a obedecer, a ser guiado por Ele, permanecer na presença dEle, Ele diz lá: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, olha que maravilha, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. E nisto é glorificado o meu Pai. Então, o que eu pedi, Deus quer fazer, Jesus quer e pode fazer. Agora, se Ele vai fazer, aí depende de mim, da minha conduta. O que significa permanecer a palavra de Deus em mim? A palavra de Deus é a verdade. Então Ele está dizendo que quer que a verdade permaneça em você, não a mentira, o engano, a falsidade, o egoísmo, o orgulho, a arrogância, a prepotência, a religiosidade. Não, se Ele fala: ó, se a minha palavra permanecer em você, ou seja, se a verdade estiver com você, se você for verdadeiro com a sua esposa, porque como é que o camarada pode dizer que é verdadeiro com Deus se não é com a esposa? É mentira dele, a verdade já não está nele. Como é que a esposa pode dizer que é verdadeira com Deus se não é verdadeira com o marido? Tudo que ela compra é escondido, paga 1.000, fala que pagou 100. Chega em casa com o sapato,
Dá direito assim, sapato. Não sei nem como é que anda naquele negócio, rapaz. É 50 centímetros de salto, rapaz. Chega assim. Ah, que sapato bonito. Pagou quanto? Pagou 300. Estava na promoção, R$80. Está mentindo? Pastor do céu, mas se eu falar... Se eu falar, não fala depois que fez, fala antes. Está vendo como tem que ter um relacionamento saudável? Porque se tiver um relacionamento saudável, não vai chegar a esse ponto. Não vai chegar a esse ponto. Como é que você quer que a sua oração seja atendida? Se a verdade não prevalecer na sua vida, você vai pedir o que você quiser, mas não vai receber. Está ali, está escrito. A palavra de Deus é o que, igreja? É a verdade com a pessoa. O homem é a mesma coisa. O filho em relação aos seus pais. No seu local de trabalho. Eu queria um aumento. Poxa, Deus poderia me abençoar. Abrir uma porta para mim. Pois é, mas quando estava no último emprego não deu valor. Vivia dando mau testemunho, chegando atrasado, enrolando. Não estou dizendo que seja o seu caso, mas se for também, usa a carapuça, não é verdade? Vivia chegando, dando mal, poxa Deus, me abençoa. Não sei se vocês conseguem entender. A verdade permanecer em você é isso. Jesus disse, como é que você pode dizer que ama a Deus que não vê, se você não ama o teu irmão que você vê? A verdade permanecer em você, tira você do reino das trevas. Só a verdade. Sabe qual o passaporte para ir de um reino para o outro? A verdade. A verdade te leva longe. Não tem um ditado que diz assim, a mentira tem perna curta. Não, nem perna essa desgraça tem. Porque não leva a lugar nenhum. Você que diz, pastor, eu quero que a verdade permaneça em mim. Alguns deslizes que eu dei, pastor, e a mentira entrou. A mentira entrou no meu casamento. Aí vai ter um casamento de quê? De mentira. A mentira entrou na minha casa. A mentira entrou no meu trabalho. A mentira entrou na minha vida. A destruição entrou também, que a mentira destrói. Mas eu quero que a verdade permaneça em mim. Se a verdade permanecer em você, você vai pedir o que você quiser e Deus vai fazer. Diga graças a Deus.